Em Aracaju, 11 da noite, mais 4 minutos, 23:04, aqui na Rádio Jornal AM 540, Aracaju, Sergipe. Direção-geral Augusto Júnior. E segunda a sexta-feira, das 23 horas até a meia-noite. Sábado e domingo, das 10 da noite até a 0 hora. Programa Palavra da Resposta. Programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Direção Pastora Magdail Torres. Ouça, participe. A Palavra de Deus tem todas as respostas. Estamos apresentando... Palavra da Resposta. Programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe. 3234-3232. Direção Pastora Magdail Torres. Aí você pode ligar para cá e pode falar com a pastora Magdail Torres. 11 da noite e 7 minutos. Pastora Magdail. Estamos de volta, né, Ivan? Com o nosso programa. E continuando aqui a palavra do Senhor, ao qual eu sei que grandes coisas Ele está a fazer e continuará a desenrolar o seu propósito na noite de hoje, no que Ele reservou para nos abençoar e no que Ele está requerendo de cada um de nós hoje, através deste lugar. Dentro do que você ouviu aí Jesus falar contigo, no livro de Provérbios 19, versículo 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Eu agora vou passar para vocês no livro de Gênesis, capítulo 37, que fala aí sobre a questão dos sonhos dos sonhos que José tinha. Eu vou passar aqui alguns versículos para que vocês possam entender um pouco. Gênesis, capítulo 37, versículo do 5º versículo. Começa do 5º versículo. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: pois deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e continuou a contar a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Deus, assim como tem um propósito na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, Ele tem um propósito na vida de José. E dentro do que Ele já te falou hoje aqui, Ele vai tão somente agora encaixar uma passagem da palavra de Deus, para que você
venha a entender, a compreender perfeitamente o que Deus está a te dizer hoje aqui. Olha, quem era José? Quem era José? José era um jovem de 17 anos, ao qual o seu pai foi ali na sua velhice, pai ao qual Deus escolheu para fazer algo diferente na vida de José. É o filho da velhice de Israel. Jesus tinha um propósito e enviou este rapaz, enviou esta criança para a vida do seu pai e da sua mãe. E sabia o Senhor Jesus o que tinha lhe proposto para desenrolar na vida de José. E o que aconteceu? Aconteceu que, quando Deus determina algo em nossas vidas, os planos dele jamais poderão ser frustrados. E José tinha sonhos, e esses sonhos ele gostava de contar para a sua família. E eram sonhos que para a sua família eram sonhos audaciosos, e que eles não aceitavam. Deus tinha um projeto diferenciado na vida de José. Não que Deus não amasse aos seus irmãos, aos seus 11 irmãos, mas quando Deus nos escolhe para algo diferente, Ele faz coisas diferentes. E quando Deus nos escolhe para algo diferente, Ele faz coisas diferentes, e o inimigo se levanta com mais fúria, para que o propósito de Deus não seja concretizado na vida dos seus. Jesus amava a José e a todos os seus irmãos e aos seus pais. A diferença é que o propósito que Deus tinha reservado para a vida de José era algo maior. E Deus está aqui para dizer a você que muitas vezes você não tem compreendido o que tem acontecido. Que você muitas vezes não tem compreendido o que tem acontecido em sua vida. E você tem muitas vezes se rebelado contra este Deus que te escolheu para que através de ti Ele venha a fazer algo grande e maravilhoso na vida dos seus. Tanto que você pede ao Senhor para que Deus salve a tua família, para que Deus faça coisas maravilhosas, e Deus está a trabalhar, e você tem sido o primeiro a se levantar por não compreender o agir do Todo-Poderoso. Jesus vai te dar uma lição hoje aqui. Preste bem atenção. Você pode dizer, assim como a família de José achava, que José era audacioso. É muita audácia. O que você pensa? Que nós iremos nos inclinar a ti? Que tu serás superior a nós? Olha, torará sobre Shederam Torabasta. José era um rapaz simples, ele não se achava não, hein? Preste atenção. E Deus conhece o coração daqueles que Ele escolhe, e sabe com quem Ele pode contar, e sabe que aqueles que Ele escolheu para fazer algo diferente não vão decepcionar, e vão perseverar até o fim, e o nome do Senhor será glorificado. Ele era ainda um jovem, mas foi de uma maneira muito, mas muito grande, provado. De várias formas, Satanás se levantou contra a vida do José, para que José não tivesse forças para prosseguir.
e até para jogar José contra o seu Deus, em querer passar de que o Deus de José não era com ele. Porque como Deus pode ser com você se você tem passado por todas essas coisas? Porque Deus não tem te livrado dessas perturbações, dessas assolações que têm chegado até o teu lar. Jesus está aqui para te dizer: José até caluniado foi e parou ali numa prisão por causa de uma mulher, a mulher de Potifar, que se levantou de uma maneira terrível, porque José não a quis. E ela o desejou como homem, mas ele, como servo fiel, ele resistiu ao inimigo. Sabe de qual forma? Ele saiu correndo dali quando foi tentado, mas não caiu no que o inimigo queria, para derrubar, para desfazer, para destruir os planos de Deus na vida de José. A história de José é maravilhosa. Eu estou antecipando algumas coisas aqui, que é o que nos interessa na noite de hoje. José contou esses sonhos. Foram 2 sonhos. A sua família não o compreendia. Para quem não sabe da história, os seus irmãos armaram a tocaia para que tirassem realmente a vida do seu irmão José, ao qual Deus está falando. Mas o propósito de Deus jamais poderá ser frustrado em nossas vidas. E eles tentaram matá-lo, mas não conseguiram, então venderam José. E José, em toda esta prova que passou, ele foi parar na casa de Potifar. E onde José colocava a planta dos seus pés, Deus grandemente abençoava, porque Deus era com José. E José servia a Deus com fidelidade. E o que aconteceu? Aconteceu que eu acabei de vos falar, que o inimigo usou a mulher, chamada a mulher de Potifar, para assim tentar destruir os planos de Deus em sua vida. Ele escapou do primeiro levante. Satanás veio com força para tentar tirar a sua vida. Deus não permitiu. Depois ele foi vendido. Oh, que coisa terrível, você ser vendido pelos seus próprios irmãos. Deus não deixou cair, ele perseverou e assim prosseguiu. Desta venda veio parar na casa de Potifar. E ali Potifar foi abençoado grandemente através de José. E aí se levantou mais uma vez Satanás, agora através de uma mulher, para tentar destruir os planos de Deus, os sonhos de Deus na vida de José. Mas Deus não permitiu. José perseverou em obediência, prosseguiu. O diabo, ele caiu, mas ele não desistiu. E aí se levantou com força e lançou José na prisão. Quem foi que disse que o diabo desiste? Ele sabe que é derrotado, mas ele não desiste jamais. E ele sabe que é derrotado. E você, que já ouviu falar deste Deus, ou que tem conhecimento deste Deus, e todos aqueles que estão a fazer a vontade de Deus, ele está com o Cabastabafai, ele é contigo. E se Deus é contigo, você vai desistir sabendo que o diabo, terrível como é, mesmo sabendo que é derrotado, ele não desiste de te destruir? E você, que serve a Deus e sabe que o Deus que nós servimos, ele é bem mais forte e poderoso do que o diabo, você vai desistir dos sonhos de Deus em sua vida? Você vai entregar de bandeja ao adversário aquilo que Deus reservou para desenrolar de projeto em sua vida e em seu lar? Jesus está aqui para te falar grandemente. Alabastobrecanto, olablosofasobrecanto. José tinha uma coisa que está faltando a muitos no meio do povo de Deus. Ele não desistia. Ele não desistia.
Ele continuava no propósito do seu Deus. Ele não saía do propósito, ele não recuava. Ele assim prosseguia, em fé obediente, na presença do Todo-Poderoso. Ele se esforçava para agradar ao seu Deus. E prevaleceu contra todos os levantes. Agora se encontrou ele na prisão. Se encontrava na prisão ali o José, mas mesmo assim, ele não arredou os seus pés do que Deus queria dele. Ele nem sabia o que estava por vir. Mas ele sabia que o Deus que ele servia é um Deus de justiça e que as coisas não iriam prevalecer, como Satanás estava tentando mostrar. A vitória, amados ouvintes da palavra de Deus, irmãos em Cristo, a vitória do homem, a nossa vitória depende também da nossa perseverança, da nossa obediência, da nossa fé, do nosso esforço para satisfazermos primeiramente a vontade do Todo-Poderoso e Ele descer com providência dos céus para a terra e mostrar aos seus que felizes são aqueles que renunciam à sua vontade para fazer a vontade do grande eu sou. Se tu honras a Deus, Deus te honrará em tudo que tu fizerdes, porque foi assim com José e é assim que ele quer fazer hoje em tua vida, e você vai assim contemplar, se prosseguirdes em obediência, perseverando com paciência dentro da vontade de Deus. No ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante, porque na lógica do homem, o maior vence o menor, e o mais fraco sempre acaba lá no pó. É desse jeito? Quem olhava para aquele cenário dizia: está tudo perdido. O menino jamais terá chance contra esse gigante tão forte e temido. Davi desceu aquele vale por muitos desacreditar, mas quando venceu foi aplaudido. Se a história se parece com a sua, quantas vezes alguém fala por aí que um gigante em sua vida é tão grande e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando ver na sua vida Deus trazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção, vai se ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu gemendo vai te ver cantar, quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Quem viver verá, quem viver verá, Deus mudar a tua história. Quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá. Quem acredita? Quem acredita nisso? Sua história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que um gigante em sua vida é tão grande e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai
ficar surpreendido quando ver na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudindo pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrir. Quem te viu gemendo vai te ver cantar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Levanta a tua mão pra cima. Quem me verá, olha quem me verá. Quem me verá, quem me verá. Deus te entregará a vitória. Quem me verá. Quem me verá, quem me verá. Deus te entregará a vitória. Quem me verá, quem me verá. Quem me verá, Deus mudará a tua história. Quem me verá, quem me verá. Deus te entregará a vitória. Quem me verá. Quem me verá. Em Deus é só vitória. Cantadaria. 11 da noite, mais 25 minutos, 23 e 25. Quero mandar um abraço especial para todos que fazem parte da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Muito obrigado pela audiência no nosso programa, tá bom? Obrigado mesmo e continuem sempre sintonizados, porque aqui na Rádio Jornal o programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo ocorre todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11 da noite até a meia-noite, no sábado e no domingo, das 10 à meia-noite. Os dias que você sintonizar que não tiver programa, porque a rádio tem a programação de futebol também, tá bom? Que a gente com certeza abre aquele espaço especial para a programação da Rádio Jornal M540 Voz do Povo. Então um abraço especial para todos que visitam a Igreja Congregacional Vida com Cristo e para todos aqueles que participam também sempre em todos os cultos com a pastora Magdail Torres. Um abraço especial para minha amiga Silvânia aqui presente. Hoje a Thalita não veio porque está cansadinha, né? Passou o dia todo aí batalhando ao lado da pastora Magdail. Mas a pastora Magdail, como é forte, né? Como também é forte a Silvânia, elas estão aqui no Pico Total. Um abraço para você, minha querida Thalita. Um abraço a todos que fazem parte aí da Igreja Congregacional Vida com Cristo, na Avenida Maranhão. Visite você também. Avenida Maranhão, número 420, né, pastora? Número 420, a Igreja Congregacional Vida com Cristo. A gente tem aqui uma nota de falecimento. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Tânia dos Anjos. Ela é esposa do Paulinho da União Tour, que é inclusive cunhado do pastor Moacir. Um abraço, meu amigo pastor Moacir também, sintonizado aí na Rádio Jornal 540. Então a gente comunica com pesar o falecimento da senhora Tânia dos Anjos. Ela é a esposa do Paulinho da União Tour. É aquele mesmo Paulinho que foi candidato a senador aqui em Sergipe, certo? O corpo dela está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus Bom Retiro, fica ali na rua João Florencio, no bairro 18 do Forte. O sepultamento será amanhã, 11 horas da manhã, no cemitério Santo Isabel. O corpo sairá da Igreja Assembleia de Deus Bom Retiro, na rua João Florencio, bairro 18 do Forte. Então a gente deseja aqui os votos de pesar a toda a família do Paulinho da União Tour, que teve falecida a sua esposa, a Tânia dos Anjos. Tá bom, Paulinho? Que Deus... A Assembleia de Deus Missão, né? Então um abraço pessoal também da Igreja da Assembleia de Deus Bom Retiro. Então o corpo está sendo velado na Assembleia de Deus Missão, tá bom? Na Assembleia de Deus Missão, que fica no bairro do Forte também, que também fica no bairro Rua João Florencio, fica no bairro do 18 do Forte mesmo. Então fica ali na Igreja Assembleia de Deus Missão, tá bom? Corrigindo aqui, Assembleia de Deus Missão, onde está sendo velado o corpo da esposa do Paulinho da União Tour. O nome da esposa dele é Tânia dos Anjos.
Programa Palavra da Resposta, aqui na Rádio Jornal AM 540, Voz do Povo, Direção-Geral Augusto Júnior. O nosso telefone 3234-3232. Código de área é o 79. Pela internet você pode acessar o blog da igreja, viu? www.palavradarresposta.blogspot.com. Repita comigo, pastora Magdaildo Torres. www.palavradarresposta.blogspot.com. Lá você vai encontrar o que nesse site, pastora? São muitas coisas, é muita coisa. Só o pessoal entrar, vai encontrar Deus mais uma vez falando com você. Pronto, então vai lá, acessa agora aí em www.palavradarresposta.blogspot.com. B-L-O-G, blog, S-P-O-T.com. Aí você vai ter lá a palavra de Deus para a sua vida, pastora Magdaildo Torres. Amém, amém, Ivan. Eu quero mandar aqui um abraço para Joel e família aí do Amparo do São Francisco, para Noélia e família, para Ione aí de São Cristóvão, para seu Francisco, que está nos ouvindo aí da Hermes Pontes, Helenilza e Maria Luísa aí do bairro Industrial, para Maria José e família e Estância, para Dona Menininha e família, para Dona Vilma Carvalho. Eu quero mandar outro abraço aí também para Jane Cleide, que Jesus continue abençoando mais e mais a cada um de vocês. Voltando aqui à palavra do Senhor, podem continuar a nos ligar, viu, gente? Ainda que eu não possa atender vocês, Silvânia estará aqui, não é, Ivan? Com certeza, liga pra cá, 3234-3232. Se você ligar, o telefone chamar e não atender, é porque nós estamos com dois telefones aqui. Se os dois estiverem ocupados, a ligação fica chamando, só que chama até cair. Mas você vai insistindo que já a Silvânia fala com você, tá bom? Okay. 3234-3232, nosso código de área, para quem está no interior ou fora do estado de Sergipe, é o 79, pastora. Ok, Ivan. Então, voltando aqui, a palavra do Senhor, que nos alimenta de uma maneira profunda, e realmente é ela que nos traz alegria. O Senhor nos fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você que está aí do outro lado, e que está aí a nos ouvir, que está sintonizado na 540 Rádio Jornal AM, no programa Palavra da Resposta, eu sei que Deus já te deu muitas respostas nesta noite, e Ele vai concluir aqui para nós toda uma mensagem poderosa de paz, de fé, de confirmação daquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Olha, Jesus, Ele é o Senhor e te separou para fazer coisas grandes e maravilhosas. Eu vou te dizer um negócio. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E Ele está te mostrando nesta noite o operar dEle, a vontade dEle sobre a vida de José. E na mensagem que eu estou passando para vocês, eu parei na questão da prisão. José agora foi deportado para a prisão, ao qual o inimigo se levantou com muita fúria, porque ele não cedeu à armadilha ou às armadilhas que Satanás lançou para tentar fazer José parar. José agora se encontra na prisão, mas nem mesmo a prisão pôde deter quem era Deus através da vida de José. Mesmo na prisão,
Deus o abençoou de uma maneira grandiosa. E ninguém pôde impedir o agir de Deus através da vida de José também ali. Da prisão à ascensão, do que Deus reservou na vida de José, foi um passo para o resto de toda a vitória que Deus determinou para ele. Foi ali na prisão que chegou aos ouvidos de Faraó que havia um homem que interpretava sonhos. Foi um dom que Deus deu a José. Deus se comunicava com José através dos sonhos. Deus dava discernimento a José através dos sonhos. Deus fazia grandes coisas na vida de José através dos sonhos. Não sonhos de homem, como eu, como você, como ele, mas os sonhos de Deus, naquilo que Deus estava a falar para ele, queria decifrar, queria desenrolar o mistério do que Deus estava a propor, tanto na vida de José como naqueles que Deus colocou em seu caminho para o abençoar. Aí na prisão, ele conseguiu interpretar 2 sonhos. E olha só de quem foram esses 2 sonhos. Esses 2 sonhos foram interpretados por José. Sonhos que foram dados a Faraó. E esses sonhos Deus estava a se comunicar com Faraó. E a dizer de que viria aí um tempo de abundância e outro que era tempo de seca. Deus é perfeito. Vacas gordas e vacas magras. Olha que maravilha. Mas isso agora não importa para o que Jesus quer falar com você. O que importa aqui é a perseverança, é o trabalhar de Deus na vida de José e dos seus. O inimigo se levantou de uma maneira terrível contra a vida de José e usou a sua própria família e aqueles que estavam fora do seu lar também, para tentar impedir o propósito de Deus, os sonhos de Deus na vida de José. Mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Mas também José era um homem determinado a enfrentar toda e qualquer coisa que viesse Satanás a levantar para o tentar fazer parar, e Satanás não conseguiu, porque José, ele foi determinado naquilo que Deus determinou em sua vida. O que está a falar? Olha, Jesus está dizendo a você que tem faltado em sua vida, além da compreensão do que Deus está a fazer, você tem deixado de ser perseverante. Porque você quer contemplar as coisas ao seu tempo e ao seu modo. E Deus, ele não age assim, ele age a cada momento de uma maneira diferenciada, dentro do que ele quer, não do que queremos, mas do que ele reservou e não do que nós almejamos. Porque os planos do Senhor são perfeitos. Os sonhos de Deus são esses que serão concretizados na vida dos seus. Jesus está aqui para te dizer que é tão perfeito o que ele está a fazer. É tão perfeito o que ele está a fazer. Como foi perfeito todo o seu feito na vida de José. Mas Satanás, de uma forma ou de outra, se levantou terrivelmente para tentar passar a José que Deus não era com ele, que nada dava certo, porque em tudo que José fazia havia um grande levante, e até parecia que Deus não estava ali a desenrolar grandes coisas maravilhosas para poder ali operar e exaltar a José. Mas José, ele não estava preocupado com isto. José estava preocupado em servir ao seu Deus com fidelidade, e por isso ele resistiu ao inimigo, e o inimigo, ele fugiu da sua frente, de sua frente. Mas como eu já te disse aqui, ele não desiste, ele cai, ele depois se levanta, ele volta de novo, e você tem que ter forças para poder saber assimilar
a cada armadilha que o inimigo está armando para te fazer cair. Ele lançou José na prisão, achando que ali José se acabaria e que José se rebelaria contra o seu Deus perfeito, o seu Deus Pai, o seu Deus amigo. Mas aí estava o inimigo mais uma vez a dizer a José: olha aí, se você tivesse realmente um Deus que zela por ti, você não estaria numa prisão. Olha aí, se você tivesse um Deus como você diz que tem, você não estaria passando por essa situação. Você que está aí a me ouvir, é o que Satanás tem passado para você. Mas Jesus diz a você hoje aqui que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Portanto, não queira pensar por Deus, porque o que Deus faz é perfeito, e o operar dele é conserto na vida dos seus. Ele conserta a mim de uma forma, você de outra, vai completando a boa obra. Ele começa e termina a boa obra, como ele começou a sua boa obra na vida de José, e estar aqui a concluir. E você irá aí ouvir do que Deus é capaz de fazer para fazer os seus sonhos prevalecerem. O que aconteceu? Olha, ele interpretou 2 sonhos, e ali Faraó ficou maravilhado. Deus tinha um propósito e colocou aquele homem, aquele grande homem, Faraó, gente, era a maior autoridade na época. E Deus tinha reservado algo grandioso na vida do José aqui na terra. José não sabia que aqueles sonhos eram para se concluir no que Deus reservou para ele. Sabe o que estava dizendo Deus ali para José? Eu te escolhi no meio dos seus para te fazer grande raça. Porque eu sei do que vai acontecer, do que está por vir. Eu escolhi a você para exaltar, para abençoar ao meu povo, e ainda para que através da sua vida, a sua família seja abençoada e chegue a mim como eu quero que chegue. Deus reservou para José a ele ser um governador que realmente exercesse este cargo com honras e com justiça, que através dele Deus ia abençoar grandemente a vida do seu povo. Porque Deus sabia que viria um tempo de abundância, mas que viria outro tempo difícil, ao qual tempo de fome, que ele precisaria de um homem segundo o coração dele para operar a justiça naquele lugar e para, através da sua vida, Deus abençoar o seu povo. Este homem foi José, mas José prevaleceu sobre os seus. José prevaleceu sobre todas as armadilhas do inimigo, porque José foi fiel a Deus do princípio até o fim. José ali foi honrado, José foi reconhecido, José foi exaltado. Mas para chegar a toda esta conclusão, grandes foram as humilhações que José passou e não desistiu, porque ele sabia que havia um propósito que o seu Deus tinha determinado. Ele não sabia que seria governador, mas ele estava a confiar no seu Senhor, em tudo que Deus estava ali a o mostrar, em sonhos perfeitos que vinham do altar daquele que o enviou, para assim o nome do Senhor ser exaltado e ele o exaltar. Jesus está dizendo a você que todas essas dificuldades, que todas essas humilhações, que tudo que você está a passar, é Satanás que se levantou, porque ele quer impedir o que Deus reservou para você, o que Deus reservou para os seus, o que Deus reservou para abençoar ao seu povo. Satanás sabe do propósito de Deus e se levantou fortemente para te fazer parar. Mas se você for um homem
E uma mulher sábios, como assim José foi, irá dar sobrecanto e você irá prosseguir, ainda que doa, ainda que te faça sofrer. Você estará na segurança de um Deus que você sabe que não vai deixar você e que vai te responder. Vai responder a tua fidelidade, porque vale a pena agir com justiça. José foi justo em tudo que fez e Deus o recompensou, e Deus o exaltou, e Deus engrandeceu. Ali a José o nome do Senhor foi glorificado, e o seu povo abençoado, e a sua família teve que se render, de que o Deus da vida do José não teve ninguém que fosse afarraciar, que pudesse ofuscar o brilho que havia na vida do José, porque o Deus que estava ali a o guiar era o Deus poderoso que te escolheu. Você que está aí a me ouvir e que quer fazer contigo como fez com o José. Não importa que você cobalacear, não importa que você pare e diga, mas o que é que eu vou ser? O que Deus reservou para eu fazer? Você tem que prevalecer, obedecer e crer, e se esforçar para agradar piamente a este Deus que quer o melhor de você e que jamais deixará os seus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores, estamos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais
nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levanta sua mão comigo, levante. Você levanta a mão assim, ó, você está se rendendo ao Senhor. Você pode estar em pé ou sentado. Na Rádio Jornal M540, na apresentação do programa Palavra da Resposta. Este programa, você já sabe, é da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Fica ali na Avenida Maranhão, número 420. A direção é da pastora Magdaíno Torres. Faltando 10 minutos para meia-noite. O que é bom dura pouco, né, pastora? Estamos quase chegando ao final do programa, né? É verdade. Infelizmente, né? Verdade, com certeza. Sempre é um prazer estarmos aqui para fazermos aquilo que o Senhor nos enviou a fazermos, que é pregai o Evangelho, levai o Evangelho, pregai ele a toda criatura. Então, eu quero deixar aqui para vocês, como toda uma mensagem, nessas 2 horas de programa que tivemos hoje, neste domingo abençoado, de que José prevaleceu sobre os seus inimigos e ainda Deus usou a vida dele para abençoá-los, de que Deus exaltou grandemente a José, porque José honrou a Deus e Deus o honrou, de que José obedeceu, creu, perseverou e se esforçou para fazer a vontade do seu Senhor. E os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados, mas Deus também está dizendo a você que você tem que ser colaborador dele. E para sermos colaboradores de Deus, é necessário que sobre a nossa vida prevaleça a vontade do Todo-Poderoso. Como eu disse a vocês em Provérbios 19:21, diz o Senhor: muitos propósitos há em nosso coração, mas prevalecerá o que Deus determinou. Então, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá para todos sempre. E na vida do José, prevaleceu os sonhos de Deus. Não era sonhos do que ele queria, mas sim do que Deus reservou para abençoar a toda a sua obra. Porque antes da minha vontade e da sua, está a vontade de Deus e o que Ele requer de melhor dos seus, para que venhamos a sermos colaboradores para um só propósito, que é abençoar ao que Deus determinou para alcançar outras vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que todo homem o reconheça como o único e verdadeiro Salvador deste mundo. Eu quero aqui deixar um abraço forte aí para Tânia e família de Nossa Senhora do Socorro, para o pastor Augusto, da Assembleia de Deus, de Monte Jerezim. Jesus continua abençoando mais e mais, pastor. Para o Wellington Freitas e família, aí do Fernando Collor. Para José Clay e família, aí do bairro América. Para Amanda e família, Jesus continue abençoando. Quero mandar um abraço forte aí para o irmão Gessino e toda a sua família aí de Patos, na Paraíba. Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal que nos ouve de Osasco, São Paulo, e Sumaré, certo? São da família de Fátima Souza e Betânia. Jesus continue abençoando vocês mais e mais. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem operado. E eu sei que mais uma noite Deus concluiu o seu propósito. E mais uma vez Ele chegou. Mais uma vez Ele chegou. Ô pastor, a gente quer mandar um abraço também para o Belarmino e a esposa Dona Josefa, lá na Coroa do Meio, também estão escutando o programa Palavra da Resposta. Ah, maravilha. E mais uma vez a gente aqui divulga a nota do falecimento, né? Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Tânia dos Anjos.
Ela é esposa do Paulinho da União Tour, que é cunhado do pastor Moacir. O corpo está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus Missão, na rua João Florencio, bairro 18 Forte. O sepultamento será amanhã, 11 horas da manhã, no cemitério Santa Isabel. O corpo sairá da Igreja Assembleia Missão, onde está sendo velado, para o cemitério Santa Isabel, amanhã, 11 horas da manhã. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Tânia dos Anjos, esposa de Paulinho da União Tour. Eu quero dizer à família que, por mais que tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, é um momento difícil, muito difícil, mas eu sei que o Senhor, somente Ele, tem o poder de consolar os corações de cada um de vocês aí. E eu sei que, por mais difícil que seja, Deus sempre faz o melhor. Ele sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Jesus, Ele é muito bom. Eu quero aqui agradecer a vocês por mais uma noite abençoada na presença do Senhor. Quero agradecer a vocês pela grande audiência que vocês têm dado ao programa Palavra da Resposta. Sempre será um prazer ter vocês, não somente como ouvintes nossos, mas eu sempre digo que vocês também fazem parte da minha vida, são ovelhas minhas, e que estejam aí em seus corações a paz daquele que falou grandemente ao seu coração nesta noite e que te deu mais uma vez a resposta de tudo aquilo que você estava precisando ouvir, não do que você queria ouvir, mas do que você precisava ouvir da parte de Deus. Amanhã estaremos aqui, não é, Ivan? Com certeza, amanhã, em nome do Senhor Deus, nosso eterno Pai, né? É verdade. Estaremos aqui amanhã, segunda-feira, a partir das 11 da noite até as 0 hora, ou das 23 horas até as 24 horas. Que Jesus abençoe vocês mais e mais. Não é, Ivan? Com Cristo é só vencer. Cassiane, finalizando o programa Palavra da Resposta. Um abraço, pastor Magdaí. Outro abraço para você, Ivan, para você, Silvânia, e todos vocês que nos ouviram até agora. Uma boa noite e a graça e a paz a todos. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar.